Mesmo que você não saiba nada do zero, eu vou te ensinar a programar o Foodbox, um site para pedir delivery de comida. Cada detalhe desse aplicativo foi pensado para que você passe por vários aprendizados relevantes como desenvolvedor, desenvolvedora e conheça melhor essa carreira que tanto empodera aí quem se aprofunda nela. Olha aí o nosso Foodbox. Esse aqui é o aplicativo que a gente vai construir juntos, tá? Ele é um site responsivo, web. Como é que funciona o Foodbox, né? O Foodbox é um aplicativo em que você consegue pedir aqui um combo, né? O Foodbox é um restaurante diferenciado que ele entrega aí o seu pedido em 15 minutos e ele faz isso porque ele dá aqui pra gente algumas possibilidades para montar um combo bem simples. Então você escolhe entre 6 opções aqui, você escolhe 3, ele monta o seu combo e envia para você. O legal desse aplicativo é que a gente vai escolher aqui, né, um prato, uma bebida, uma sobremesa, vai habilitar um botão aqui embaixo para você finalizar o pedido e aí vai enviar esse pedido diretamente por WhatsApp para o restaurante. Ou seja, não só esse aplicativo é um ótimo aplicativo para vocês aprenderem como é que é programação web, como é que é desenvolvimento web, que a gente vai passar por várias tecnologias aqui para poder desenvolver isso juntos, como também é um projeto real que poderia ser feito de verdade para um restaurante e entrega valor para o restaurante, para os clientes e por aí vai. Em 3 dias a gente vai construir isso aqui e isso poderia ser um projeto real que você estaria fazendo para uma empresa, enfim, para um cliente. Primeiro passo, pessoal. Sempre que eu faço um site, eu sempre tenho 2 aspectos para desenvolver. O primeiro aspecto é isso que vocês estão vendo aqui, é a aparência do site, é a interface do site. Ou seja, eu consegui entrar no site e ver essa tela como eu estava vendo aqui com vocês. Essa é a primeira parte de qualquer site que vocês forem trabalhar. Um segundo ponto é o comportamento desse site. Ou seja, o que acontece quando eu clico em tal coisa, quando eu clico aqui, desmarco de cima, desmarco de baixo. Esse comportamento do que acontece quando eu clico aqui em finalizar pedido e vai pro WhatsApp, toda essa parte de comportamento é a outra parte na hora que a gente desenvolve o site, além da interface. Por que eu gosto de separar essas duas coisas? Porque elas têm um jeito de desenvolver completamente diferente. Desenvolver a interface é uma coisa, desenvolver o comportamento é outra. E nesse primeiro dia aqui de formação, eu quero focar com vocês no desenvolvimento da interface desse site. É tão diferente, tá, essas duas coisas, que são até tecnologias diferentes, são linguagens diferentes que a gente usa para trabalhar a interface e trabalhar comportamento. Se eu quero construir então uma interface de um site, por onde eu começo, né? Eu quero fazer meu site, quero mandar um link lá para minha tia do meu site. Como é que eu faço para começar a fazer um site do zero? A primeira coisa que você tem que entender é que fazer um site, por mais estranho que pareça, é só fazer um arquivo de texto. Todo site, ele no fim das contas, é um arquivo de texto. E eu vou te provar isso agora. Vamos dar uma olhada aqui no editor de texto mais simples que você pode ter no seu computador, se você usa o Windows, que é o bloco de notas. E eu vou provar para vocês que você consegue construir um site usando o bloco de notas. Primeira coisa, eu vou começar a jogar aqui esse primeiro texto aqui, ó, Foodbox. Então vamos lá para o nosso bloco de notas e vamos jogar Foodbox aqui no bloco de notas. Vou salvar aqui na minha área de trabalho mesmo, chamar aqui de site.txt. Será que isso é suficiente para a gente fazer um site? Vamos ver. Criou aqui, ó, site.txt. Se eu fecho aqui meu bloco de notas e abro de novo, ele vai perguntar se quer manter com bloco de notas, né? Eu posso dizer que sim, arquivos de TXT sempre abrem com bloco de notas. Aqui então a gente já está trabalhando com um arquivo de texto plano, né? Que só tem uma palavra dentro. Como é que eu faço para transformar isso aqui num site? Galera, o que diz para o seu computador que esse arquivo aqui, site, ele deve abrir no bloco de notas e não, por exemplo, no Chrome da vida, é meramente esse pedacinho final aqui do arquivo .txt, que é o que a gente chama de extensão do arquivo. A extensão, ela diz qual é o tipo desse arquivo. É um arquivo de texto, TXT. Talvez no seu computador não esteja aparecendo aqui esse .txt, é só você abrir aqui o explorador de arquivos, qualquer pasta aqui, ó, do explorador de arquivos, vir aqui em exibir e marcar essa caixinha extensões de nomes de arquivos, para você conseguir ver essa extensão aqui. Se você desmarca ela, vai sumir, vai ficar assim, ó, site sem o .txt. Se você marca aqui extensões, aparece lá o .txt. Então o que diz aqui pro meu computador que esse arquivo deve ser aberto no bloco de notas é essa extensãozinha. Então se eu mudar essa extensão, talvez o computador ache que esse arquivo é outra coisa. Então vamos dar uma olhada. Vou renomear aqui, ó, e vou trocar de .txt para .html. Vamos salvar aqui. O Windows vai perguntar se você tem certeza que você quer explodir o seu computador. Você fala sim, marca aqui sim, com convicção. E olha lá, olha o que acabou de acontecer, pessoal. Eu mudei de TXT para .html e automaticamente o ícone até mudou aqui, ó, de um ícone do bloco de notas para um ícone do Chrome. Clicando 2 vezes agora nesse arquivo, ele quer confirmar que se abre com o Chrome, né? Só clicar em OK e tá lá. A gente já tem esse arquivo aqui, o site.html, abrindo no navegador. Ou seja, o meu computador já sabe que isso aqui não é mais um arquivo de texto comum, isso aqui é um site. Como é que a gente continua a partir daqui, né? Como é que a gente edita aqui esse arquivo? Eu posso clicar com o botão direito, abrir ele com o bloco de notas, alguma coisa assim, procurar o bloco de notas aqui. Eu também posso abrir o bloco de notas aqui, vou abrir o bloco de notas de novo e posso arrastar esse arquivo para cá. Então agora eu tenho aqui, ó, repara, na minha esquerda eu tenho o arquivo site.html, eu tenho o meu bloco de notas aqui, que é onde eu consigo editar, e aqui na direita o Chrome para eu ver esse arquivo, né, sendo aberto. Então vamos mudar aqui, vamos chamar de Foodbox e salvar aqui, apertei Ctrl S ou salvar, vim para cá e dei F5 e tá lá, Foodbox lá. Então agora eu já tenho o meu arquivo site
site.html, já tenho o meu bloco de notas onde eu consigo editar, e já tenho o meu Chrome onde eu consigo ver esse arquivo rodando como se fosse um site. Como que a gente evolui a partir daí? Voltar aqui no nosso projeto, nós temos lá o Foodbox e embaixo tem um monte seu box e receba em 15 minutos. Então vamos voltar para cá e vamos fazer isso aqui, né? Foodbox, monte seu box e receba em 15 minutos. Vou salvar aqui novamente, aqui eu vou dar F5. Eita, o que rolou aqui? Aqui no meu arquivo HTML, no meu arquivo bloco de notas, né, eu botei Foodbox e embaixo monte seu box recebe em 15 minutos. E aqui tá um do lado do outro. Por que diacho tá isso acontecendo, né? Por que tá ficando de um lado do outro? Isso aqui tá um embaixo do outro? O que acabou de rolar aqui é que, na verdade, eu contei uma leve mentirinha pra vocês. É que, na verdade, um site, por mais que ele seja só um arquivo de texto, não é só sair escrevendo um monte de texto lá que ele vai funcionar maravilhosamente como a gente espera no navegador. Porque pro navegador, ele renderizar o seu site, né, ele exibir o seu site corretamente, ele precisa entender exatamente como é o formato desse site, que elementos que tem esse site e tal, e se você só taca um monte de texto aqui, o navegador fica meio perdido. Isso aqui é o quê? Isso aqui é um título? Isso aqui é um subtítulo? Como é que eu monto isso aqui na tela? Você tem que, de alguma forma, conversar com o navegador, né? Dizer pro navegador como que você quer que ele renderize isso aqui na sua tela. E o motivo disso não tá funcionando é basicamente esse. Eu não tô dizendo ainda pro navegador que isso aqui é um título e que isso aqui é um subtítulo. Então vamos lá, como é que eu digo pro navegador que isso aqui é um título? Poderia existir várias formas de eu dizer isso, eu poderia falar assim, isso aqui é um título, vamos ver aqui, título, salvar aqui, dando F5 e nada mudou, ele só acha que isso, continua achando que esse título 2 pontos é texto também para ser exibido. Não é isso que eu quero, né? Eu quero de alguma forma falar, olha, eu quero dizer que esse Foodbox aqui é título, navegador, por favor, entenda que isso aqui é um título da minha página, coloque isso como um título da minha página e por enquanto, ainda sem sucesso, 2-0 o navegador em relação a gente. Pra gente poder conversar com o navegador e dizer como que ele interpreta cada pedaço do nosso site, cada texto do nosso site, a gente precisa usar um recurso específico que só o navegador entende, que é o seguinte: se eu quero dizer que esse Foodbox aqui é um título, eu tenho que, de alguma forma, começar aqui antes dele com, por exemplo, sinal de menor, título, sinal de maior. Esse carinha aqui, sinal de menor, título, sinal de maior. Vou salvar aqui, vamos atualizar. Não mudou nada ainda, mas uma coisa diferente aconteceu. Esse sinal de menor, título, sinal de maior, não tá aparecendo aqui antes de Foodbox, porque isso aqui já é o navegador entendendo que você tá tentando conversar com ele. Ele já tá ligado assim, beleza, você tá tentando falar comigo, isso aqui eu entendo. Isso aqui, diferente de Foodbox, desses textos loucos aí, isso aqui eu entendo. E ele entende, galera, por causa desses sinaizinhos de menor e maior que a gente coloca aqui. A gente tá falando pro navegador que, olha, daqui em diante, daqui pra frente, tudo aqui é título. Por que nada mudou ainda? Nada mudou porque título é uma palavra em português que o navegador, na verdade, não entende tão bem. Eu preciso dizer isso aqui pro navegador usando uma palavra que ele conheça. E a palavra que o navegador conhece para título é um carinha chamado H1. No inglês é heading, que é título. Então é tipo um título de nível 1, título principal da página. Então se eu coloco aqui um menor que, H1 maior que, e salvo, e vou dar F5 aqui, repara que agora ele já começou a reagir ao que eu tô fazendo aqui. Ele já sabe que, olha, a partir aqui desse H1, o que tá pra cá é título. E qual é o próximo passo? Temos um problema aqui que, na verdade, né, Foodbox é um título e esse carinha aqui é um subtítulo, né? E ele tá colocando tudo no mesmo balaio aqui, tá falando que tudo é título, daqui pra baixo é título, tá? Por quê? Porque em nenhum momento eu falei onde acaba esse título, né? Eu falei que começa o H1 aqui, mas eu não falei onde acaba o H1. E eu quero dizer, então, que esse H1, que é esse meu título principal, acaba aqui logo depois de Foodbox. Como que a gente faz isso? É só repetir o H1, colocando uma barrinha aqui na frente, antes da palavra H1. Salvando aqui mais uma vez e dando F5, tá lá. Agora ele já sabe que isso aqui é um título, ele já sabe que isso aqui não é um título, né? Acabou aqui em cima o título. E ele já quebrou linha lá pra gente, que era o nosso problema anterior, né? Não tava quebrando linha, agora ele já tá quebrando linha. Pra fechar, falta eu dizer que isso aqui é um subtítulo. Como é que eu falo que isso é um subtítulo? Eu uso uma outra tagzinha chamada H2, que diz que isso aqui é um título de segundo nível, né? É um subtítulo da minha página. Então, salvando aqui, vamos dar um F5. E tá lá, ele já sabe que isso aqui é um título, já sabe que isso aqui é um subtítulo, ele tá colocando uma fonte um pouco menor. E tá lá, essa primeira parte do meu site, ainda sem se preocupar muito com a aparência, né? Não tá vermelho, não tá branco aqui, não tá com essa fonte e tal. Mas eu já tenho aqui o início do meu site preparado. Isso que a gente aprendeu agora aqui é a base do desenvolvimento web. Usar um recurso de uma linguagem chamada HTML, que é essa linguagem que a gente está usando aqui para conversar com o navegador. E o nome do recurso que a gente usa aqui é tag. Tag no inglês é etiqueta, então é como se eu pegasse aqui esse Foodbox, colocasse uma etiqueta nele falando, olha, isso aqui é um título, e assim você vai marcando o que é cada elemento da sua página. Aprofundando então, galera, nesse assunto de tags, já que ele é a base de todo o desenvolvimento web, a gente viu aqui tags que são, né, o H1 e o H2 para poder fazer título e subtítulo, mas eu queria falar de uma última coisa sobre tags que são muito importantes aí na hora que a gente usa elas. Por exemplo, existe uma tag que é capaz de criar um link no nosso site. Então, nosso site aqui, por enquanto, tem um título e um subtítulo. Imagina que eu queira colocar aqui um link para, sei lá, ir para Globo.com. Então, eu quero
vir aqui e colocar um link que leve para globo.com. Como que eu faço isso? Eu posso escrever um texto aqui, por exemplo, levar para a Globo, e eu quero que, ao clicar nesse texto aqui, a pessoa vá para globo.com, ou seja, fazer um link na minha página. A tag que a gente usa para isso é uma tagzinha chamada A. A vem de âncora, né? Antigamente links eram chamados de âncora. Então você faz aqui um A/A e automaticamente esse levar para a Globo vai te levar para onde você quiser, né? Para onde, no caso aqui, para globo.com. Qual é o problema desse link, galera? O problema é que eu tô dizendo que levar para a Globo é um link, mas eu não tô dizendo para onde que esse link leva. Poderia ser para globo.com, poderia ser para o Google, poderia ser para qualquer site. Então, repara que a tag A é uma tag que ela tem um conteúdo dentro, ela bota uma etiqueta falando, olha, levar para a Globo é um link, só que é um link para onde, né? Ou seja, é uma tag que precisa de alguma configuração para poder existir. A configuração que a gente tem que adicionar nessa tag aqui é justamente dizer para onde esse link vai. E como que a gente faz isso? Galera, todas as tags suportam alguns tipos de configuração. A tag A suporta uma configuração específica para links, né? Que é a configuração href, que diz para onde aquele link vai. Como que eu faço isso? Eu coloco aqui, ó, dou um espacinho aqui depois de A, aqui dentro ainda da tag, escrevo href e aí boto igual e abro e fecho aspas. Esse href diz, olha só, tag A, quando você for clicado, joga a pessoa para o link que estiver aqui dentro, entre as aspas. Então posso chegar aqui e falar http://globo.com. Vou salvar aqui, vou dar um refresh e repara, agora eu tenho meu H1, agora eu tenho meu H2 e agora eu tenho um link que leva para globo.com. Tá lá, nosso link funcionando. Então repara, eu agora tenho a possibilidade de ter tags configuráveis. Você pode colocar alguma configuração nelas. Uma outra tag muito comum é a tag de IMG, tag de imagem. Colocar uma imagem num site, você precisa dizer, beleza, qual imagem? Aqui tem uma imagem, mas que imagem é essa? E aí a gente precisa ter o link de alguma imagem, por exemplo, vou jogar aqui um frango frito no Google e pegar aqui uma imagem qualquer, vou clicar com o botão direito aqui e copiar endereço da imagem. Eu posso vir aqui e colocar agora a tag IMG, que é a tag de imagem, e ela também aceita uma configuração. Nesse caso, a configuração SRC, que é de source, é a fonte da imagem, a origem da imagem. Então, SRC, coloco aqui esse link aqui da imagem dentro da tag IMG. Salvando aqui e dando F5, voltando para cá, tá lá agora levar para a Globo meu link e do lado a imagem do frango frito. Então, repara que é mais uma tag que eu também posso configurar e ela ainda tem mais uma característica especial, né, que essa tag IMG você não precisa fechar ela, você não precisa vir aqui e colocar /IMG, porque não faz sentido, né? A imagem não faz sentido ter nada dentro da imagem, né? Entre o IMG e o /IMG. A imagem é uma imagem, ela é colocada ali naquela posição do HTML, então não tem nada dentro dela, não precisa escrever nada aqui, portanto não precisa do /IMG. Falta alguns detalhezinhos para esse HTML ficar perfeito. Então nós temos aqui o nosso site, que eu vou tirar aqui essas tags que não faz sentido agora, e vamos dar uma olhada aqui no nosso site original. Repara o seguinte, galera. Aqui em cima, ó, tá escrito Foodbox, e aqui no meu site tá escrito o quê? Site.html, um nome feio que não é isso que eu quero no meu site. Por que essa diferença, pessoal? Porque aqui esse título está configurado e aqui esse título não está configurado. E aí o Chrome coloca o nome do próprio arquivo, site.html. Beleza, mas como é que eu edito uma coisa aqui em cima? E repara, tudo que a gente veio aqui e colocou no nosso site, tipo qualquer coisa aqui, e deu um refresh aqui, ó, o máximo que acontecia era essa coisa ficar aqui em cima, né, na área branca, nunca aqui em cima. Como é que eu mexo em alguma coisa aqui em cima? A verdade, pessoal, é que eu tava simplificando um pouco para vocês, porém, essa aqui não é a estrutura completa de um HTML. A gente precisa separar no HTML o que é conteúdo que vai nessa área em branco e o que são configurações da página. E isso não fica aqui nessa área em branco, fica numa área separada do nosso HTML. Então, a verdade, galera, é que essa área em branco aqui, a gente dá um nomezinho para ela chamado body. Body de corpo em inglês. É o corpo da nossa página. E aí, numa brincadeirinha, tudo que não é corpo é cabeça. E aí, nós temos o body e nós temos o head da página, que é onde vão todas essas configurações. Vamos ver como é que isso fica aqui no nosso código. Então, eu vou colocar aqui, apesar de já estar meio no body, né, porque esse é o padrão, mas vou colocar aqui body e /body. Se eu fizer isso aqui, nada muda. Porém, se em cima do body eu colocar uma cabeça, head e /head, aqui dentro eu consigo começar a fazer algumas configurações. Vou dar um espacinho aqui para ficar mais legível. Uma delas é esse título da minha aba, esse title aqui. Então, vou usar a tag title para chamar de Foodbox. Então, salvando aqui, dando F5, e tá lá aqui em cima agora, escrito Foodbox. Poderia ser qualquer coisa aqui, né? Foodbox, lá, dando F5 aqui, lá, Foodbox, lá. Maravilha. Eu já tô separando, então, o que são configurações da página, por exemplo, esse head, do que é corpo da página, que é esse body aqui. Para fechar com chave de ouro, galera, a verdade é que todo arquivo HTML, todo o nosso conteúdo deveria ser envolvido num carinha chamado HTML. Numa tag que diz, olha, todo o conteúdo dentro de HTML/HTML está seguindo a linguagem HTML, assim seu browser não tem chance de errar. Aqui o Chrome é nosso amigo, ele já consertou aqui pra gente para deixar o site aparente mesmo sem a gente colocar essa tag, mas a boa prática é a gente colocar essa tag aí. E aí repara o que eu tô fazendo aqui, pessoal. Eu tô começando a dar uns espacinhos aqui, ó, para facilitar a leitura. Repara como fica mais organizado, é mais fácil de visualizar agora que title tá dentro de head, tá dentro de HTML, e body é irmão aqui de head, e dentro dele tem H1, tem H2. Isso aqui que a gente tá fazendo, de colocar uns
espacinhos é para facilitar a leitura do nosso código, deixar ele mais fácil de manutenção. O nome que a gente dá para isso aqui é indentação. Você dá 2 espacinhos ali e você garante que deixa o seu código mais legível. Salvo isso aqui, nada mudou, mas agora o nosso HTML está bem mais correto, por assim dizer, e sem chance aí de ser mal interpretado em outros navegadores. E aí, galera, eu queria propor uma coisa para vocês. Usar o bloco de notas é muito prático porque já está aqui instalado e tal. Mas a verdade é que existem lugares bem mais fáceis de você codificar, né, de você escrever código, que não o bloco de notas. Aqui eu tenho que ficar colocando esses espacinhos aqui na mão para fazer essa indentação. Eu tenho que ficar lembrando o nome das tags, não tem nenhum tipo de ajuda quanto a isso. O bloco de notas não é a ferramenta ideal para quem realmente programa profissionalmente. Para facilitar aí para você, eu vou sugerir uma ferramenta para a gente usar a partir de agora, que vai ter os arquivos aqui na esquerda, o editor aqui no meio e o resultado final aqui na direita. É uma ferramenta chamada Code Sandbox. Deixa eu abrir aqui para vocês conhecerem. Acompanhem aqui comigo. codesandbox.io. Quando você entra no Code Sandbox, ele já te joga aqui de cara nesse botãozão aqui de Create Sandbox, it's free, para você criar um sandbox seu. Eu vou criar aqui então o meu sandbox e ele vai te perguntar qual é o tipo de code sandbox que você vai criar. E você pode criar, como aqui a gente está trabalhando com sites estáticos e tal, com sites simples, cliquem aqui nesse static, nesse 5zinho aqui, static, que é o site mais simples possível. E repara a maravilha que o Code Sandbox faz pra gente. Ele já dá aqui pra gente, olha, aqui na esquerda, alguns arquivos. No caso tem o nosso arquivo HTML aqui, que é igual ao nosso site.html. Ele dá aqui pra gente o nosso conteúdo do texto aqui, né, como se fosse do bloco de notas. E aqui na direita ele já te dá o resultado final, tudo na mesma janela, unificado. Ele já traz, inclusive, o HTML completo aqui, toda aquela estrutura HTML que a gente acabou de aprender ali, ele já traz completo. Ele já traz aqui algumas configurações feitas do HTML, mas repara que é o mesmo HTML, tem o head, tem o title, que é o título da aba. No body nós temos o H1, que vocês já estão acostumados. É a mesma estruturazinha que ele já traz aqui pra gente. E aqui na direita, o site já funcionando. E a cereja do bolo do Code Sandbox é esse carinha aqui que eu chamo de link da tia. Por quê? Porque você quer lá mandar pra sua tia, aquela sua tia que dá um dinheirinho no Natal pra você, e você quer fazer um site em homenagem a ela e quer mandar o link pra ela. Aqui no bloco de notas, a gente estava salvando esse arquivo no nosso computador, né? Então não era visível por outras pessoas. Mas aqui no Code Sandbox, ele dá pra gente um link que é compartilhável. Você pode chegar aqui e falar, trocar aqui esse H1 para parabéns, tia linda, salvar isso aqui, e ele vai te dar aqui, ó, já vai atualizar aqui do lado e te dar esse link aqui de cima. Se você copiar ele pra algum lugar, tá lá, parabéns, tia linda. Você pode mandar no WhatsApp para quem quiser e por aí vai. Então eu sugiro para a gente migrar aqui para o Code Sandbox, que é onde a gente consegue escrever de forma bem mais fácil aqui, já salvar e já publicar o link e por aí vai. Vamos lá. Então vou pegar só esse H1, H2 aqui para colocar aqui, trocar aqui para Foodbox, o resto eu vou deixar. Eu sugiro vocês deixarem, tá, essas configurações aqui que eu não vou entrar agora, mas deixa essas configurações feitas que vai facilitar a nossa vida. Temos aqui o Foodbox, monte seu box, receba em 15 minutos, já tem o link aqui publicável para mandar para alguém, e aqui agora a gente pode prosseguir no nosso site. Por enquanto, nosso site está feio, Foodbox, monte seu box, recebe em 15 minutos, preto e tal, tudo branco, e o nosso site final, ele fica bonito. Como é que eu faço para o site ficar com uma aparência legal? E a gente vai ver isso agora. Então, voltando aqui para o Code Sandbox, o que eu quero no fim das contas, pessoal? O que eu quero é conseguir adicionar alguns estilos em cima desses elementos. Repara, isso aqui não é o meu H1, esse Foodbox aqui não é o meu H1, esse outro aqui de baixo não é o meu H2, eu não tenho essa caixa vermelha atrás. Como é que eu faço essas coisas aqui acontecerem? Primeiro, que se eu quero colocar uma caixa aqui com H1 e com H2 dentro dessa caixa, a gente já sabe que a gente vai ter que usar o HTML. Tem que ter algum elemento no HTML, alguma tag, que represente uma caixa como essa aqui. Vamos brincar aqui no nosso Code Sandbox, e sim, existe um elemento do HTML que representa uma caixa que você pode colocar coisas dentro, que é um elemento, a tag div. Div de division, é uma divisão da nossa página, é um pedaço da nossa página. Então nós temos aqui a tag div, barra div, e dentro a gente tem o Foodbox, né, o H1 e o H2. Então a gente tem aqui a nossa div e a barra div, e tem aqui H1 e H2 dentro dessa caixa. Vou salvar, Ctrl S para salvar, e repara que nada mudou. Galera, por que nada mudou? Porque beleza, eu coloquei um H1 e um H2 dentro de uma caixa, só que essa caixa, por padrão no HTML, ela vem sem nenhuma estilização, sem cor de fundo, sem borda, sem nada, é só uma caixa. Acredita que os elementos estão lá, esse H1 e H2 estão dentro dessa caixa, assim como aqui esse H1 e H2 estão dentro dessa caixa vermelha. O problema é que aqui a caixa está vermelha e aqui a caixa está transparente, e aí a gente não vê nada aqui acontecendo. E aí que entra, pessoal, a primeira necessidade que a gente tem aqui de usar uma outra tecnologia que não o HTML para resolver esse problema. A tecnologia que a gente usa para isso é uma outra linguagem
chamada CSS. Então, aqui, além do HTML, que é essa linguagem para marcar os conteúdos da nossa página, a gente precisa de uma tecnologia, de uma linguagem irmãzinha dela, que é o CSS, para poder estilizar esses elementos e deixar eles com uma cara do jeito que a gente queira. Como que a gente consegue adicionar, então, estilos CSS nessa minha página, por exemplo, nessa minha div, para colocar ela com fundo vermelho? É mais simples do que parece, pessoal. O próprio HTML, ele aceita uma tag aqui em cima, dentro do head, existe uma tagzinha mágica chamada style e /style. O que eu escrever aqui dentro, então, o que escrever aqui dentro, entre style e /style, vai ser entendido como CSS. Ou seja, tudo isso aqui é HTML, certo? Aqui dentro do style /style, desligou o HTML. Não é mais HTML, não existe mais tag aqui dentro entre esse style e esse /style. Aqui dentro, tudo que você escrever, o navegador vai entender como CSS. Então já aprendi onde que eu coloco meu CSS. O meu código CSS vai aqui. Só que falta eu saber como é que eu escrevo um código desse, como é que é um código CSS, como é que eu falo para, olha, pega essa div aqui e coloca ela com fundo vermelho. Como é que eu falo isso pro CSS? Então vamos fazer aqui um exemplozinho. Eu quero falar o quê? Eu quero falar CSS, por favor. Quero que elementos do tipo div tenham fundo vermelho. É isso que eu quero falar pro CSS. Eu quero falar como um lord aqui para ele. CSS pega a div, que é esse meu elemento aqui, e coloca ela com um fundo vermelho. Como que eu digo isso para o CSS? A primeira coisa é que o CSS não gosta muito de enrolação aqui, então você pode tirar toda essa parte aqui da frente da frase. Vamos pular direto pro div. Não é div que você quer colocar vermelho? Então botaram div. Div, ótimo. Div tenha fundo vermelho. Como é que é fundo vermelho em inglês? Fundo é background e vermelho é red. Então, eu quero que a div tenha fundo vermelho. Como é que eu falo esse tenham aqui? Como é que eu quero que a div tenha um background red? Eu coloco chaves no CSS. Pode ser quebrando linha também. Então, o que eu estou falando aqui? Eu estou falando que toda div vai ter aqui alguns estilos. E no caso, o estilo que ela vai ter vai ser um background red. Falta dois detalhezinhos aqui para isso que ficar 100% correto, que é, depois de se dizer o que você quer, né, para o background, por exemplo, você tem que botar dois pontos, e para fechar a linha, você tem que colocar um ponto e vírgula. Então repara que o Code Sandbox até colocou um quadradinho aqui pra gente já dizer qual é a cor. O que eu tô falando é CSS, tô dentro de style /style, então tudo que eu escrevo aqui dentro é CSS. E o CSS funciona como? Você diz qual é o elemento que você quer aplicar um ou mais estilos, abre e fecha chaves, e dentro das chaves você coloca os estilos que você quer aplicar. Por exemplo, background, dois pontos, red, ponto e vírgula. Salvando isso aqui, olha o que aconteceu. Essa minha caixa aqui, ó, essa div, que é a minha caixa, que contém o H1 e o H2, já ficou lá com background red. Vamos avançar aqui nisso? Vamos ver aqui, ó. Esse meu background, a cor é branca, não é vermelha, né? Não é preta, desculpa, que tá aqui preto, né? Eu posso vir aqui e mudar como é que eu mudo a cor da fonte, né? A cor do texto de dentro de uma div, por exemplo. Eu posso colocar color, que é a propriedade que diz a cor da fonte, e eu posso chamar aqui de white. Salvando aqui, ó, já começou a ficar Woodbox, monte seu box, receba em 15 minutos. Totalmente em branco. Vamos ajustar mais um pouquinho aqui, ó. Repara que aqui eu tô com umas margens, ó. Tem uma margem interna aqui, ó. Tá vendo? Que afasta esses textos da borda aqui, ó, para ficar mais bonitinho, né? Não fica colado como tá aqui, ó. Aqui tá muito colado. Como é que eu faço para colocar uma margem interna nessa caixa aqui, nessa div? Temos mais uma propriedade de CSS para isso, chamada padding. Padding, que é tipo acolchoamento, né? O padding, vou colocar aqui uma medida em pixel, por exemplo, 15 pixels. Ficou muito grande. Vou botar aqui 5px, vou dar uma margenzinha. Em cima aqui tá com umas margens e tal, por causa desse H1, H2, ele já vem com algumas margens, né? Podemos consertar isso, podemos vir aqui e falar assim, olha, H1, por favor, tire todas as margens suas. E ele vai lá e tira as margens. Por favor, H2, tire também suas margens. Não quero que você tenha margem. E tá lá, repara que a gente começa a ficar já bem parecido com esse layout aqui. Vou aumentar agora, posso aumentar aqui o pad. Olha lá, já tá bem melhor. Mais um detalhezinho, vamos acertando aqui, ó. Essa borda arredondada, como que eu faço uma borda arredondada com CSS? Aqui nessa minha caixa vermelha, border radius, vou botar aqui 10 pixels. Então repara que eu começo a ter o meu layout aplicado. Recapitulando, pessoal, eu coloco meu conteúdo na página com o HTML, crio meus elementos. Tem uma caixa, dentro tem um H1 e em mão dele tem um H2. Quero começar a aplicar estilos nesses elementos, mudar a aparência deles. Eu abro aqui uma tag style dentro do head da página, onde eu consigo escrever uma linguagem chamada CSS. Essa linguagem CSS funciona da seguinte forma. Para cada elemento que você quer estilizar, você coloca aqui um identificador desse elemento, no caso aqui o nome da tag, né? Você diz qual é o elemento que você quer estilizar, e depois você abre e fecha chaves e coloca algumas propriedades aqui dentro. Mas Pedro, vou ter que decorar todas as propriedades? Não, você pode jogar no Google, fundo CSS, e aí você vai descobrir que é background, e vai descobrir que é assim que você muda o fundo usando CSS, vai ter várias propriedades que você pode usar, e por aí vai. Então, você não precisa
decorar tudo isso, você vai descobrindo conforme a necessidade. Quero mudar o fundo, quero mudar a cor do texto, botar uma margem interna, quero botar o canto arredondado, quero tirar a margem do H1 que estava antes e por aí vai. Então é assim que a gente vai desenvolvendo aí com HTML e CSS para deixar o site no estilo que a gente quiser. Você talvez tenha reparado que aqui não, essa vermelha não era a nossa única caixa, né? A gente tinha essas outras caixas aqui, tem essa caixazinha branca aqui, por exemplo. E aí repara que agora eu tenho um problema, porque se eu vier aqui e criar uma outra caixa para fazer aquela caixinha branca, vou fazer aqui div e vou colocar alguma coisa dentro, e vou salvar. Olha o que aconteceu aqui, ó. Essa div aqui de baixo também ficou vermelha, também ficou com pad, também ficou com canto arredondado e por aí vai. Ficou igualzinho essa div aqui de cima, da div do topo, né? O que está acontecendo é que eu apliquei aqui vários estilos, no caso background, color, pad, border radius, todos identificando aqui esses estilos por div. O CSS, por padrão, o que ele vai fazer é, beleza, se você está aplicando estilo nas divs, todas as divs da página, não só essa primeira aqui, mas todas as divs da página vão ter essa mesma aparência. E a gente cai no primeiro problema clássico com CSS, que é, eu não quero aplicar um estilo a todos os elementos com a mesma tag. Eu quero aplicar só nos elementos específicos, que eu diga para eles, ó, eu quero aplicar nesse aqui. Como que eu faço isso com o CSS? A grande beleza aqui é que você não precisa colocar os estilos só pelo nome da tag. Por exemplo, só indicando aqui que você quer que div tenha esses estilos aqui. Você pode colocar um identificador que você invente. Por exemplo, quero dar um nome para essa div aqui, eu quero que ela continue sendo uma div, mas eu quero dar um nome para ela, por exemplo, banana, um nome qualquer. Então eu vou vir aqui e posso dar um nome para essa div. Como que eu faço isso? Eu venho aqui e digito class, um atributo chamado class, e coloco um nome aqui dentro, por exemplo, banana. Quero chamar o nome, essa div aqui agora se chama banana. Se eu salvar, nada mudou, porque ela continua sendo uma div, então ela continua recebendo esses estilos aqui, mesmo ela tendo o nome banana. Só que agora, lá no meu CSS, eu posso, em vez de falar assim, olha, aplica esses estilos aqui a todas as divs, eu posso falar, aplica esses estilos aqui a só quem tem esse nomezinho, esse identificador banana. Como que eu faço isso? É só eu chegar aqui e botar esse no lugar de div banana e preceder aqui por um pontinho, tá? É obrigatório colocar isso, senão não vai funcionar. Então, pontinho, e aí o nome do identificador que você inventou, por exemplo, banana, vou salvar aqui e repara que agora funcionou. Essa minha div aqui, ela está identificada com banana. Aqui em cima, esses estilos estão aplicados somente nos elementos que tenham essa class aqui, né, esse identificador banana. E essa div aqui de baixo, que não tem a class banana, não ganhou esses estilos que ela estava ganhando antes. Então isso é muito poderoso e isso deixa a gente personalizar o nosso HTML como a gente quiser. Agora a gente consegue tanto colocar estilos baseado na tag, tipo, todo H1 vai ter tal estilo, quanto a gente pode também colocar identificadores específicos em alguns elementos específicos e adicionar estilos só naqueles elementos. Vamos fazer aqui um exemplo dessa div aqui de baixo. Claro que banana não faz muito sentido, né? Esse aqui é o topo do meu site, então eu vou chamar isso aqui de topo e vou botar o nome aqui de topo. Posso chamar essa outra div aqui de produto, né? Já dado que nesse layout aqui, cada divzinha branca dessa é um produto. Então, class produto. E agora eu vou criar aqui um novo estilo. O background dele agora vai ser branco. O color posso deixar padrão, né? O padding vou também colocar 15px. O border radius também vou colocar 10px. Vou botar só green aqui pra gente conseguir visualizar, porque o fundo também tá branco. Tá lá. Agora eu tenho aqui uma div topo, que recebe esses estilos aqui de cima, e uma div produto, que recebe esses estilos aqui de baixo. Se eu tivesse várias divs produto, sem problema, posso ter várias divs produtos aqui, uma embaixo da outra, e eu vou ter 3 produtos aqui do lado. Beleza? Para ficar mais parecidinho, vou voltar aqui para ficar branco esse background. E aqui no nosso foodbox, ó, o fundo desse nosso body aqui, né, dessa área toda que aqui é branca, né, ele na verdade não é branco, ele é um cinzinha, né? Então como é que a gente faz aqui? Eu posso colocar um background no body, né, na tag body inteira. Então a tag body, que é toda aquela área em branco do nosso site, né, eu posso colocar um background nela. Então background tá light gray. Agora a gente tem aqui o topo vermelho, nós temos os produtos em branco aqui e o fundo com cinza, né? Já estamos avançando bem aqui nesse layout. Vamos ver tudo que falta aqui para poder aplicar esse layout. Falta eu colocar uma margenzinha aqui, né? Tá muito próximo aqui esse primeiro seu prato. Primeiro eu vou botar esse primeiro seu prato, vamos ver como é que ele fica. Então antes aqui dessas divs de produto, vou deixar só duas. Vou colocar aqui um título, um H3, né? É um título de terceiro nível. Vou chamar de, como é que tava o nome? Primeiro seu prato. Vamos salvar aqui, tá lá. Primeiro o seu prato. Vamos ajustar então, ele já tá com uma margenzinha aqui, né, já tá legal, ele só tá muito pequeno, né, lá ele é bem maior, né, bem maior. Então vamos fazer o seguinte, vamos chegar aqui em cima e falar, olha, H3 vai ter um font size, que é a propriedade para alterar o tamanho de uma fonte, de 30px, por exemplo, tá mais parecido. Ele tá com uma margem aqui embaixo muito grande, né, eu vou reduzir essa margem. Vou botar aqui uma margem só na parte de baixo, margem bottom, de 5px. Mais uma vez, vocês não precisam decorar essas coisas, né. Margem embaixo, como é que eu faço? Joga no Google, descobre. Bota lá 5px e vê o que acontece. Agora, essas caixinhas brancas aqui estão muito coladinhas, né? Então vamos botar uma margem também aqui nesse produto, botar uma margem embaixo de 10px. E tá lá, já tá mais afastadinho. Então a gente já fez aqui o layout bem próximo aqui da parte mais externa do nosso site. Vamos entrar aqui agora nessa alguma coisa dentro, né? Nessa caixinha branca aqui. Nós temos um título, nós temos um
parágrafo que, por exemplo, um outro parágrafo, né? Poderíamos interpretar dessa forma. Um título, que seria um H4 aqui, né? Já seria um quarto nível de título, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Depois um parágrafo descrevendo o prato e depois um preço. Então aqui no lugar de alguma coisa dentro, vamos botar um H4 e botar ali frango in Yang e fechar H4. Embaixo vou começar um parágrafo e eu vou colocar esse título aqui, né? Um pouco de batata, um pouco de salada. Um pouco de batata, um pouco de salada, fechar aqui o parágrafo. E por fim, o preço, que também eu vou colocar como parágrafo, e esse preço ele está em negrito, então também vou colocar um strong. Então vamos lá, strong, e botar aqui um preço R$19,90. Barra strong, barra P. Salvando aqui, tá lá, já tá nosso layoutzinho bem implementado. Poderia agora ajustar essas margens, né? Deixa eu ajustar aqui provavelmente esse H4 aqui, tá com umas margens meio grandes. Vamos tirar aqui essa margem dele, de cima, tirar essa margem de cima e ver o que acontece. Tá lá, ficou mais elegantezinho. Aumentar um pouco o tamanho da fonte dele também, né? Aumentar aqui para uns 25 px, 25 é muito, 20 px. Então já tá lá, frango em Yang, um pouco de batata, um pouco de salada. Ele também tá com uma margem muito grande aqui embaixo. Vamos reduzir um pouco essa margem. Margem bottom, vamos reduzir aqui para 5 px. Pronto, já tá mais equilibrado ali. Maravilha, pessoal. Já temos aqui então o nosso prato. Falta colocar a imagenzinha, né? Vamos reduzir aqui para ficar mais verídico. Aqui em cima tá muito grande também nesse monte. Seu box, recebi em 15 minutos, é o nosso H2, né? Vamos reduzir aqui o tamanho dele, ó. Font size para, não sei, talvez 18 px. Ah, agora sim. Agora tá mais razoável. Vamos colocar nossa foto aqui agora, né? Quero botar minha foto de um frango. Vou botar aqui prato frango. Vamos ver aqui imagens. Clicando aqui, botão direito, copiar endereço da imagem, voltar para cá e criar uma imagem aqui nesse meu produto. Vou colocar aqui em cima, tá? Aqui em cima antes do nosso H4. Então vamos lá, IMG, SRC e tá lá. Salvando aqui, ficou meio gigante. Ficou meio gigantesco, porque essa imagem é muito grande. Vamos ajustar isso aqui. Vou colocar aqui que toda imagem no nosso site, toda IMG, vai ter uma largura, e aí apresentando vocês a mais uma propriedadezinha CSS, width, é largura, de 130 px, para poder ficar um pouco mais adequadazinha ali ao tamanho da nossa tela. O nosso layout aqui também tem, ó, cantos arredondados. Então, mais uma vez, vou usar nossa propriedade, border radius, de 5 px, para dar aquela arredondada. Maravilha. E para fechar, pessoal, e coroar aqui essa nossa aplicação de layout, eu vou fazer essa imagem flutuar aqui para a direita. Eu quero que ela fique aqui na direita e deixe esse texto crescer, esse texto subir, melhor dizendo. Como que a gente faz isso? Tem uma propriedadezinha CSS também para isso. Aqui na imagem, a gente pode chamar e falar, olha imagem, flutue para a sua direita, por favor. E o que ela faz é flutuar para a direita, né? Ela vai lá para a direita e deixa o que tivesse para baixo dela subir aqui e ocupar esse lado aqui na esquerda. Isso que a gente acabou de fazer aqui, essa experiência que vocês acabaram de passar comigo aqui, é uma experiência de aplicação de layout, que é claro que é trabalhoso, porque você precisa acertar vários detalhezinhos para poder chegar nesse resultado final aqui, ainda faltam uns detalhes para a gente acertar, porém, vocês veem que não é muito complexo. É só um misto de você criar os seus elementos, colocar os seus elementos na tela e colocar alguns estilos, né, com umas propriedades, dizendo como esses elementos devem ser exibidos, como é que eles devem ser estilizados, e aquilo vai ali para a tela sem nenhum problema. A gente pode aumentar aqui, né, essa lista de produtos, em vez de ter só um produto, poderia ter 2, e agora tá lá, ó, começa a ter a minha carinha aqui, ó, igual do Foodbox, e por aí a gente vai adicionando conteúdo nesse site. Galera, que incrível! Só com o vídeo de hoje, você já deu os primeiros passos aí em HTML e CSS, já entende um pouco da rotina de quem trabalha desenvolvendo sites, você saiu do zero e viu como construir uma interface, como subir conteúdos no HTML, como estilizar a página usando CSS. Tudo isso que a gente viu hoje é só um lado da moeda. Falta o próximo passo, que é dar funcionalidade para esse site.